trabalho no desenvolvimento de um hambúrguer de picanha bovina acrescida de farinha de aveia e tahine. As acadêmicas é Ana Paula, Leide e Eutanides. O hambúrguer é estabelecido pela legislação brasileira como um produto carne industrializado obtido da carne moída de animais de açougue. Ele é adicionado ou não de tecido adiposo e ingredientes. Ele é moldado na forma de disco ou na forma oval, e submetido a processos tecnológicos adequados. Pode ser classificado como produto cru, semifrito, cozido, frito, congelado ou resfriado. Os requisitos de identidade e qualidade do hambúrguer estabelecem, quanto aos parâmetros físicos-químicos, os seguintes valores: 25% de gordura máxima, 3% de carboidratos totais máximos e 15% de proteínas mínimas. Quanto ao acondicionamento, a legislação determina que o produto deva ser embalado com materiais adequados para que as condições de armazenamento e que lhe confiram uma proteção apropriada. Em 1952, o tenista americano Robert Falkenburg abriu sua lanchonete no Rio de Janeiro, a Bob's, e começou a vender o hambúrguer no Brasil. Foi divulgado pelo Jornal de Brasília no ano de 2020 um aumento de 575% no consumo de hambúrguer no país nos últimos 10 anos. Mas apesar desse crescimento considerável, notou-se também um aumento quanto à preocupação dos consumidores em relação à saudabilidade do produto. Com base nesse aumento de consumo do hambúrguer, aliado às novas exigências dos consumidores, se pensou então em desenvolver um produto nutritivo, saboroso e que promova a saúde e bem-estar ao seu consumidor. A escolha da carne bovina foi com base nas projeções do agronegócio para os próximos 10 anos. Essas projeções foram apresentadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, juntamente com a Embrapa. Demonstrou-se um aumento de 23,8% no setor de carnes, em que 16,% correspondem ao aumento da carne bovina. Apesar dela ter menor crescimento em comparação às outras, foi pensado em atender um público mais exigente quanto à maciez e à suculência do hambúrguer. Então foi optado pelo corte da picanha bovina, que tem ganhado destaque entre os apreciadores da carne. A picanha ela não possui colágeno e conta com uma capa de gordura de cerca de 1,5 a 2 centímetros de espessura, o que torna o corte mais saboroso. Outro fator que contribui para a maciez da carne é a marmorização da peça, pois ela apresenta gordura entre as fibras mais flexíveis. Ela apresenta, em média, um teor de gordura de entre 19,5% e 20% de gordura, no caso. Por conta da preocupação dos consumidores quanto à sua saúde, foi escolhido ingredientes complementares com características funcionais, ou seja, os alimentos funcionais, Eles são denominados como alimentos ou ingredientes que, além dos valores nutritivos básicos presentes na composição química, eles promovem efeitos benéficos à saúde. Os alimentos funcionais, têm potencial para proporcionar saúde através de mecanismos não previstos na nutrição convencional, mas ressaltando que esse efeito ele restringe-se à promoção da saúde e não à cura de doenças. É necessário que esse conceito ele seja incorporado também no segmento carne, então acatando apelos saudáveis e aumentando o valor agregado do produto. Um dos alimentos funcionais escolhidos foi a farinha de aveia, uma rica fonte de diferentes vitaminas e minerais importantes, e ela contém também fibras e antioxidantes essenciais que vão auxiliar a saúde. Além disso, a aveia ela não possui glúten, tornando ela um superalimento, pois ela pode ser incluída em praticamente todos os tipos de dieta.
Quando ela é acrescida em produtos cárneos, ela possibilita maior retenção de água, maior teor de fibras e ela vai conferir uma sensação bucal parecida à da gordura, né, sem deixar o sabor residual do cereal. Falando então sobre o tahine, ele é uma pasta produzida a partir de sementes de gergelim moídas. Essas sementes podem ser brancas, que trarão ao produto traços amendoados, ou sementes pretas, que acrescentarão amargor ao produto. A escolha da semente sempre vai depender da característica que a gente vai desejar. Porém, quando se fala em nutrição, o mais indicado é o gergelim preto, porque ele é mais completo. As sementes de gergelim são repletas de minerais, vitaminas e gorduras boas, por isso são extremamente funcionais, auxiliando no controle de diabetes, doenças cardiovasculares, melhorando a saúde dos ossos e diminuindo o risco de anemia e de câncer. Possui também versatilidade quando se fala em culinária. O melhor desempenho da semente é dela crua por preservar mais suas características funcionais. Quando a gente tora ela, ela acaba perdendo um pouco dessas características. Pode passar, Paulo. Então, falando um pouquinho sobre os temperos e condimentos, a gente adicionou o sal como tempero, que seria um dos mais utilizados. Também adicionamos a cebola e o alho. Quanto ao sal, são diversidades de tipos de sais. A gente tem o sal refinado, que ele é obtido através da evaporação da água do mar, porém ele passa pelo processo de redução de umidade, branqueamento e refinamento. Isso faz com que ele acabe perdendo muitos nutrientes durante o processo. O sal light, ele também é obtido da mesma forma e também passa pelo processo de refinamento. Ele é mais utilizado para controle de acidez sanguínea e ele está juntamente ligado com o potássio, por isso que diminui a quantidade de sal. Ele seria mais bom, então, para a saúde. O sal grosso, ele não passa pelo processo de refinamento. A flor de sal, ela é retirada dos cristalizadores, se forma naturalmente devido à água do mar, estar em contato com o vento e o sol. Além do sódio e iodo, possui outros minerais como potássio, cálcio, cobre, zinco e magnésio. Não é recomendado que a leve ao fogo, pois perde sua crocância. Temos também o sal marinho, que não passa por nenhum processo de refinamento ou branqueamento. Por isso, também ele conserva a maioria dos seus nutrientes e dos seus minerais também. E o sal do Himalaia, também conhecido como sal rocha de rosa, é extraído de rochas do Himalaia, onde já foi banhado pelo mar antigamente, e ele possui uma composição de mais de 80 minerais, muito recomendado para o tempero de carnes, saladas, sopas, molhos. Falando então um pouquinho sobre a cebola e o alho, eles são utilizados diariamente no preparo de comidas na população brasileira. A cebola, ela possui variedades também, assim como o sal. Ela tem a cebola pera, a cebola pérola, a cebola roxa. Independentemente da coloração dela, ela não vai perder suas características quanto funcionalidade. O alho, ele possui duas principais variedades, a brasileira e a japonesa. A brasileira ela é mais forte e ácida, e a chinesa ela é mais leve e adocicada. Então, tudo vai depender também do tipo de preparo e dos nutrientes que tu quer atribuir àquela preparação. Nossa tabela de ingredientes, então, pode passar, Paula. Na nossa tabela de ingredientes, então, temos a carne bovina, que a gente usou uma quantidade de 800 gramas. A gordura dessa carne seriam 140 gramas. Farinha de aveia, 30 gramas. O tahine, 10. Temperos e condimentos, 5. E sal, 15. Tudo isso pensando, então, em 1 quilograma de carne. As quantidades foram somadas com base nisso, de massa final, né, do produto. Pode passar, Paula. Eu vou falar, então, das etapas de produção do nosso hambúrguer de picanha. Então, como a gente pode ver ali no começo do fluxograma, é a entrada de matéria-prima. Depois disso, as matérias-primas vão ser, principalmente a carne e gordura, ela vai ser acondicionada em câmeras frias, e de preferência essas câmeras frias têm que ficar de
1 grau positivo até menos 1 grau negativo, então essa seria a temperatura ideal. Se for uma temperatura inferior, pode congelar essa carne, a princípio não é o que a gente quer nessa altura do processo. Depois disso, a gente vai partir para o preparo da carne, onde a carne ela vai ser picada em pedaços e tal, e seguir para a moagem. Então, nessa etapa, a gordura é adicionada à carne, e mais ou menos essa carne, junto com a gordura, vai passar por um moedor elétrico com disco de 8 milímetros. Depois da moagem vai vir a parte da mistura. Então, a carne, juntamente com a gordura, ela vai ser adicionada, vai ser adicionados aditivos e condimentos que já foram pesados previamente, e vai ser misturado até se obter uma mistura homogênea, né? Uma massa carne homogênea. Depois da mistura, vai vir a informação que a massa carne ela vai ser moldada nos formatos de hambúrguer. Depois que são moldados, vai ser levados para congeladores, onde o hambúrguer vai ser congelado a uma temperatura de menos 18 graus Celsius, e depois de congelados, eles vão ser embalados em embalagens plásticas e colocado também na sua embalagem biodegradável. Depois disso, vai para a parte de estocagem, onde é feito congelamento, onde é feito também, né, o congelamento a temperatura de menos 18 graus Celsius. Fazendo uma análise crítica sobre a formulação do hambúrguer de picanha com farinha de aveia e tahine. Nos últimos anos, a Organização Pan-Americana de Saúde, também a OMS, tem alertado sobre hábitos alimentares adequados, aliados a um estilo de vida saudável, com prática de exercício, não fumar, enfim. E são relevantes fatores que diminuem o risco, né, de doenças crônicas não transmissíveis, como câncer, diabetes, colesterol, doenças cardiovasculares, entre outros. Pensando nisso, pensando nessa demanda dos consumidores quanto à sua alimentação, que também, além da alimentação saudável, busquem por alimentos saborosos, que são atrativos visualmente, a gente, né, criou esse alimento pensando nessas exigências do consumidor, né, que busca por esse tipo de nutrição que, além de suprir a fome, faz bem à saúde. Como citado anteriormente durante as nossas pesquisas, a picanha ela tem ganhado mercado por conta da sua qualidade, da sua maciez, da marmorização, das características da peça, né, que possui uma gordura que a carne confere ao hambúrguer o que necessita, né, podendo ser utilizado apenas esse único corte para fazer o hambúrguer, porque, querendo ou não, como a gente citou, uma porcentagem do hambúrguer seria a carne da picanha e a outra porcentagem seria a gordura da picanha, né? Esses foram alguns dos nossos motivos que foi levado em consideração para a escolha dessa peça, além do fato da questão nutricional, né? Possuindo diversas vitaminas benéficas, como a B12, a niacina, vitamina B6, entre outras fibras, enfim, minerais muito importantes, como ferro, cálcio, entre outros. Adicionando a farinha de aveia, a finalidade dela vai ser a redução do teor de gordura de origem animal, né? E foi uma escolha além de não ter contraindicações, né, sua ingestão, exceto quem é alérgico à aveia, ele não vai agregar um sabor residual do cereal ao hambúrguer. E também é um alimento funcional que vai agregar saudabilidade ao produto. Essa mesma fibra, né, que é a beta-glucana, que está presente na farinha de aveia, ela vai auxiliar na prevenção de picos de açúcar, de glicose no sangue, né? Então, ela consegue auxiliar no controle da diabetes, né? Para quem tem essa doença ou para quem quer tentar evitar ela vai conseguir fazer com que não ocorra esses picos de açúcar no sangue. Já
a adição do tahine, que é uma pasta muito complexa e também completa nutritivamente, também é um alimento funcional que vai agregar ao produto benefícios nutricionais. Ele vai ser utilizado em concentrações... Como vai ser utilizado em concentrações corretas, ele não vai interferir, né, nas características do produto, porque mesmo a gente adicionando outros produtos ao hambúrguer, que normalmente é só a carne, a gordura e sal, a gente não quer que esse hambúrguer perca tanto a parte do sensorial quanto paladar, enfim, a gente quer tentar manter as características do próprio produto. Então, esta pasta de gergelim, né, que é o tahine, ela possui uma quantidade significativa de gordura, o que vai auxiliar na redução da quantidade de gordura da carne que vai ser adicionada. E também é uma fonte de cálcio, vitaminas, entre outros minerais, como cobre, né, que vai auxiliar na absorção de ferro, enfim, entre outros. Ou seja, a sua agregação à saúde humana são inúmeras, que enquadrando no procurado para o desenvolvimento desse produto é muito bom. Já os temperos, né, que a gente falou que utilizou o sal do Himalaia, né, por seus benefícios à saúde, principalmente no tratamento de hipertensos, e também foi escolhido o alho e a cebola, que são conhecidos como uma dupla aliada à saúde, e também optou-se, né, pela utilização da cebola pera, por ser mais utilizada, né, na culinária, e também pelo alho brasileiro, que é mais completo nutricionalmente. Então, para as nossas conclusões, o hambúrguer ele é um dos alimentos mais famosos do mundo e também muito consumido no mundo inteiro. E, com isso, né, toda a população mundial consome hambúrguer pelo menos uma vez por mês ou pelo menos uma vez por ano. E, atualmente, o consumidor ele está mais consciente, com isso ele busca alimentos que possam oferecer muitos benefícios à saúde. Então, com esse trabalho, nós buscamos uma forma, né, de fazer com que um alimento muito consumido se tornasse mais saudável. E também, além de ser mais saudável, de agregar mais sabor e benefícios para as pessoas que consomem. Esses benefícios, eles podem ser diretos ou indiretos. O consumo desse produto auxilia na saúde, como eu disse, regulando os níveis de diabetes, auxiliando a redução de colesterol, entre outras vantagens. Além disso, o grupo optou pela utilização de embalagens biodegradáveis porque é uma escolha que vai favorecer indiretamente quem está consumindo hambúrguer e também quem não está consumindo hambúrguer, né? Então, outra coisa bem importante é que, pensando na praticidade, o hambúrguer ele vai ser comercializado de uma maneira de congelado pré-pronto, o que vai facilitar o preparo, né? Com isso, quem vai consumir não vai precisar de muito esforço para adquirir um produto de alta qualidade em casa, e também ele vai poder optar pelas formas de preparo desse hambúrguer, se vai ser no forno, se vai ser na frigideira, se vai ser na churrasqueira, enfim. Como consumidor achar melhor para consumir esse hambúrguer. Então é isso, muito obrigada.